Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo de hoje a gente decidiu trazer aqui para vocês uma tabela, né, para acompanhamento de tarefas e planos de ação, tá? Então, basicamente, como é que funciona essa tabela, tá? Na primeira coluna a gente tem o número de ações, tá? Na segunda coluna a gente tem a data que foi observada uma não conformidade ou que você recebeu uma tarefa, o fato, tá, que foi observado ou uma tarefa que você recebeu, né? Então foi observado que a sala estava desorganizada. A ação que você deve fazer, né? Então, por exemplo, aqui organizar a sala. O responsável, tá? Então o responsável por essa ação sou eu, Douglas, né? O prazo para concluir essa ação e a data de conclusão. Tá? O legal dessa planilha, pessoal, é que o status ele atualiza automaticamente aqui para a gente. Tá? Então, ela já vai trazer se a ação foi concluída, se a ação está em andamento ou se a ação está atrasada. Então, imagina que vocês tenham muitas tarefas aí no serviço de vocês ou que vocês sejam responsáveis pelo acompanhamento de algum plano de ação, algo do tipo. Essa planilha ela pode ajudar bastante aí a vocês não perderem prazo ou a vocês terem um maior controle dessas ações e tarefas, tá bom? Então vamos montar ela aqui do zero para que vocês consigam montar, entendam o conceito e até possam alterar ou modificar alguma coisa de acordo com a necessidade de vocês. Tá? Então, o primeiro passo aqui, a gente vai inserir uma tabela. Tá? Eu já coloquei minhas colunas aqui, copiei da planilha anterior. Tá? Então minha tabela tem cabeçalhos, inseri aqui como tabela. Como a gente vai trabalhar com cores ali no status, eu vou preferir trabalhar com uma tabela sem cores, tá? Só com o cabeçalho preto e o restante da tabela sem cores. Tá? Então eu vou vir aqui, vou passar essa cor da primeira linha para preto, para branco, perdão. Tá? E aqui, vamos lá, a gente vai ter o número da ação, né? Então, por exemplo, a primeira ação, vamos supor que ela tenha sido observada hoje, né, no dia 4 de 2 de 2024. O fato, né, vamos colocar o mesmo fato daquela planilha já pronta, né? Então, sala desorganizada. Tá? Ação, organizar sala. Tá ok? Responsável, eu vou me colocar como responsável. O prazo para fazer essa ação eu vou colocar o prazo de hoje também. Tá? E a data de conclusão eu vou deixar em aberto. E a gente vem aqui para o status, tá? Que para mim é o grande pulo do gato dessa planilha. Tá? Então, para a gente escrever esse status e ele conseguir atualizar automaticamente para nós, a gente vai utilizar a função C aqui, tá bom? Então, eu vou dar um igual C, vou apertar o Tab. A função C, ela trabalha com três objetos aqui, né? O teste lógico, o valor verdadeiro, se esse teste lógico for verdadeiro, e o valor falso, se esse teste lógico for falso. Então, o primeiro teste lógico que a gente vai colocar aqui é se o prazo ele for igual a vazio, tá ok? Então, se o prazo for igual a vazio, quer dizer que eu ainda não preenchi o prazo, ou seja, não tem como a gente saber se ela está em andamento, ou se ela está atrasada, ou se está concluída, porque eu nem preenchi o prazo dela ainda. Então, todas as ações elas precisam ter um prazo, né? Então, se o prazo estiver vazio, o status vai ficar vazio também, tá ok? E aí, se falso, a gente vai vir com outra função C aqui, tá? Vou dar um tab. O próximo teste lógico é se a conclusão for diferente de vazio. Tá? Quer dizer que eu preenchi a conclusão. Ou seja, se eu preenchi a conclusão, logo o status da ação ele vai ser concluído. Tá certo? Porque eu já tenho uma data de conclusão, ou seja, essa ação foi concluída. E aí, por fim, eu vou colocar o se, né? Vou dar um tab, e aqui a gente vai colocar se hoje, tá? É uma função bem bacana do Excel, tá, pessoal? Basicamente, o que que ela faz? Ela puxa a data de hoje, tá? Então, ela puxando a data de hoje, a gente consegue toda vez atualizar conforme a gente vai abrindo a planilha em datas diferentes, né? E é justamente aqui que a gente consegue fazer com que essa planilha automatize o nosso status aí, praticamente que automático, tá? Então, eu vou colocar se hoje for menor do que o prazo, tá? A gente vai por aqui que o status está em andamento. Tá ok? Então, status em andamento. E se não, o status está atrasado. Beleza? Então, vou fechar o primeiro parênteses, vou fechar o segundo parênteses, vou fechar o terceiro parênteses e vou dar um Enter aqui. Tá? Então, ele já me traz que a minha data aqui está atrasada. Tá? Beleza. Douglas, mas como é que a gente faz para colocar a cor, né, aqui? Tá bom, então vamos lá que eu vou ensinar vocês. Então, para a gente
colocar a cor automaticamente, a gente vai vir aqui em página inicial, tá? Formatação condicional, então a gente clica aqui em formatação condicional, escala de cor e mais regras. Como a gente sabe que o nosso status ele só vai variar entre vazio, atrasado, em andamento e concluído, a gente vai fazer a regra para atrasado, para concluído e para em andamento, tá bom? Então a gente vem aqui em formatar apenas células que contenham igual a, tá ok? E aí a gente vem aqui e põe igual a concluído, por exemplo. Concluído. Quando for concluído, eu venho aqui, perdão, eu venho aqui em formatar, tá? Eu clico aqui em formatar. Aí eu venho aqui na fonte, vou colocar negrito, porque eu quero que ele escreva em negrito para mim. E aí eu vou vir aqui no preenchimento e quero que ele coloque um fundo verde, tá? Vou dar OK. E aí a célula vai aparecer assim para mim quando aparecer o concluído ali, tá ok? Então eu vou dar um OK. Eu já criei o filtro, a formatação condicional aqui para concluído. Vou criar agora a formatação condicional para em andamento. Então eu venho aqui, formatação condicional, né? Formatar apenas células que contenham e é igual a, vou colocar aqui em andamento, beleza? Então eu venho aqui em formatar, vou colocar o fundo amarelo, vou colocar a fonte em negrito, vou dar um OK, ele vai aparecer a célula assim para mim, vou dar um OK novamente. E agora sim eu vou criar a regra, né? Formatação condicional, escalas de cor, mais regras, formatar apenas células que contenham igual a atrasado. Beleza? Aí eu venho aqui em formatar, preenchimento eu quero negrito, aí eu venho aqui fonte, né, negrito, perdão, preenchimento eu quero que preencha com vermelho para nós, vou dar um OK, vou dar um OK de novo, você viu que o atrasado aqui ele já preencheu com a cor que a gente quer ir em negrito, tá bom? Ah, mas vamos fazer o teste aqui, ó, se essa ação ela tivesse sido concluída hoje, ele já traz aqui como concluído, tá? E se essa ação ela tivesse em andamento, então vou tirar o prazo de conclusão e vou colocar aqui a data de 5/2 de 2024, ele já traria para a gente aqui que a ação está em andamento, ou seja, ela não foi concluída ainda, tá bom? Então, aqui a gente pode, né, manter o 4/2 de 2024, tá? Vamos deixar sem conclusão aqui por enquanto e vamos colocar uma outra ação aqui, né? Por exemplo, 2, a gente põe aqui que ela foi identificada no dia 3/2 de 2024. Vamos supor que a ação é elaborar planilha de planos de ação. Tá ok? Qual que é a ação que eu preciso fazer aqui? Enviar. Vamos supor que foi uma solicitação do meu chefe para eu enviar para ele uma planilha de planos de ação. Então eu preciso elaborar essa planilha de planos de ação e a minha ação vai ser enviar planilha para gestão. Tá ok? Aqui a gente pode vir em quebrar células, a gente pode vir aqui na planilha e pedir para ficar tudo centralizado. Eu sou o responsável dessa ação, vamos supor que o prazo seja amanhã, tá? E essa ação ela vai automaticamente ficar em andamento, tá ok? Então era isso, pessoal. Acredito que é isso para o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês utilizem essa planilha, tá? Acredito que é um jeito bem legal aí de vocês acompanharem tarefas e planos de ação, tá? Aproveitem para deixar o seu comentário aqui embaixo, tá? Sobre dúvidas, perguntas ou sugestões de vídeos para nós. A gente vai ler todos os comentários de vocês aí. Se inscrevam no canal, tá? Deixem o joinha aí, deixem um like no vídeo e até a próxima.